Gente, ela voltou, é isso mesmo. Depois de longos 3 anos de espera, Colleen Hoover finalmente quebrou o silêncio com Mulher em Queda. E pra quem não sabe, esse livro nasceu de um conto antigo dela, o Saint, que os fãs, imploraram por anos para que virasse um romance completo. A pergunta que não quer calar é: será que esse livro tem força para superar o fenômeno que foi assim que acaba? Bom, é isso que a gente vai desvendar juntos agora. E a história, olha, já começa com tudo. A gente conhece a Petra Rose, uma escritora que, assim como a nossa própria Coho, sabe muito bem o que é estar no topo do mundo e de repente ver tudo desmoronar. É impressionante como a Hoover já joga a gente nesse turbilhão de emoções logo de cara. Fica aquela pergunta no ar, né? Como é que alguém que era tão amada, tão aclamada, de repente vira o principal alvo de ódio na internet? Essa é uma questão que a Coho explora de um jeito, sim, visceral, que faz a gente pensar muito. Então, vamos lá para a primeira parte, a queda da Petra. E não foi só um tropeço, não, foi um colapso total, daqueles de cinema. E tudo começa com o livro de maior sucesso dela, Uma Coisa Terrível. É aqui que a Coho começa a tecer aquela teia de suspense que a gente tanto ama. Olha só essa linha do tempo. É uma verdadeira montanha-russa. Primeiro, o sucesso absoluto, fãs divididos, aquele debate todo. Depois, o anúncio do filme, o hype. E aí, o desastre. Um personagem principal cortado, a fúria dos fãs, chegando ao ponto de queimarem os livros, e para piorar, uma mensagem vazada que destrói a carreira dela. É avassalador ver como tudo pode evaporar tão rápido. A Corro é simplesmente uma mestra em criar essas reviravoltas que deixam a gente sem fôlego. E aí, completamente destroçada, a Petra faz o que qualquer um faria. Ela foge. Vai para uma cabana isolada, tentando achar um pouco de paz para recomeçar. Só que a gente, que é fã da Corro, já sabe. Paz e tranquilidade nunca duram muito tempo no universo dela. E é exatamente aqui que a história dá aquele giro de 180 graus. O que era para ser um retiro de salvação acaba se tornando palco de um novo e perigoso capítulo. A expectativa dela era o quê? Silêncio, isolamento, foco total na escrita. Mas a realidade? A realidade foi bem diferente. Anfitriões super esquisitos, um corpo encontrado ali do lado e, claro, um detetive misterioso e intrigante. É a típica reviravolta da Corro que não deixa a gente largar o livro. E então surge ele, o detetive Nathaniel Sent. E sério, a forma como a Corro descreve esse homem, a tensão, a química inegável entre ele e a Petra, é simplesmente eletrizante. E o mais bizarro, ele é a cara do personagem que ela está tentando criar. Ele não é só um detetive, ele é a personificação da musa dela. Naquele momento, é como se uma luz acendesse para Petra. Ela encontra a inspiração que precisava desesperadamente. Mas, como bons conhecedores da Corro, a gente já fica com o pé atrás, né? Porque essa inspiração, com certeza, vai custar muito caro. E é a partir daqui que a linha entre ficção e realidade começa a ficar perigosamente borrada. A gente começa a se perguntar até onde a Petra vai pela arte dela e até onde o Sent está disposto a ir para ajudar. O que começa como uma simples inspiração vira uma pesquisa, sim, entre muitas aspas. Ele topa ajudar e a coisa vai escalando. Rola um beijo de pesquisa, eles começam a encenar cenas do livro. De repente, ninguém sabe mais onde termina a Petra e começa a personagem, onde termina o Sent e começa o Cam. É um jogo psicológico que é a marca registrada da Corrollins. E a Petra fica se justificando, dizendo que é tudo pela arte, tudo pela pesquisa. Mas a gente que está lendo fica angustiado, se perguntando: será que ela está criando uma obra-prima ou está, na verdade, destruindo a própria vida? É uma reflexão pesada sobre os sacrifícios que a gente faz pelas nossas paixões. Essa frase é pesquisa, vira um mantra dela. Mas é uma desculpa, né? Uma desculpa perigosa. E a Corro é mestre em mostrar como a nossa capacidade de se auto-enganar pode ser uma força completamente destrutiva. E se você achou que já estava tenso, se prepara. Porque agora o jogo vira um pesadelo real. Quando a Petra, na inocência, compartilha uma cena super violenta do livro dela com o Sent, ela mal sabe que está entregando a ele o roteiro do seu próprio terror. Imagina a cena que ela descreve para ele. A personagem dela é atacada em casa, um invasor arromba a porta, amarra ela numa cadeira e quebra o braço dela. É o tipo de cena que a Corro escreve que dá até um calafrio na gente só de ler, sabe? Pois é,
Naquela mesma noite, a ficção vira realidade da forma mais brutal possível. O que acontece a seguir é de tirar o fôlego, mesmo para quem já está acostumado com a intensidade da Colleen Hoover. Ela é arrancada da cama com uma força absurda, exatamente como ela tinha escrito no livro. É um momento de pânico puro. E então, ela se vê amarrada, impotente, vivendo na pele a cena que a mente dela criou. A ironia da situação é simplesmente cruel, é aterrorizante. E no meio daquele terror absoluto, daquele desespero, a única esperança que passa pela cabeça dela é que o agressor seja o Sent. É uma escolha horrível, mas que mostra o nível de desespero que ela chegou. Por favor, que seja o Sent. Pensa nisso, chegar ao ponto de torcer para que o seu agressor seja o homem com quem você tem essa relação doentia só porque ele é um mal conhecido. É arrepiante, revela a profundidade do trauma dela. E então, o horror se confirma. O agressor tira a máscara e é ele, é o Sent. A musa se tornou o carrasco. A inspiração virou o pesadelo. É o tipo de reviravolta que só Corro consegue fazer e que deixa a gente chocado, sem palavras. E a pergunta que fica martelando na nossa cabeça é essa: onde termina a ficção e onde começa a loucura? Mulher em Queda é, sem a menor dúvida, um lembrete avassalador do porquê Colleen Hoover é a rainha do drama contemporâneo. Se você se emocionou tanto quanto a gente com esse resumo, o link para garantir o seu livro, físico ou digital, tá aqui na descrição. E claro, se você curtiu essa análise, se inscreve aqui. Curta quem te curte, comente qual é o seu livro favorito da Corro e vamos crescer juntos nessa comunidade literária.